Então, pessoal, a gente está iniciando aqui o estudo das soluções. Esse é um conteúdo extremamente importante para Enem e vestibulares tradicionais, o EMA, o UFT, qualquer que seja o vestibular, ok? Primeira coisa que a gente deve saber é a definição. O que é considerado uma solução? Então, solução a gente pode definir como sendo qualquer mistura homogênea. Qualquer mistura homogênea. E aí, você já sabe o que é mistura homogênea, porque a gente já estudou. O que é mistura homogênea? Mistura homogênea são aquelas misturas de dois ou mais componentes que possuem apenas uma única fase. Não é isso? Então, ó, mistura que possui uma única fase. Uma única fase. Essa mistura desses componentes, nós podemos ainda classificar os componentes, né? Essa mistura aqui, ó, nós temos a classificação dos componentes. E aí, toda solução, ela vai ter uma substância que denominamos de solvente e substância ou substâncias denominadas de soluto. Então, toda solução tem o solvente e tem os soluto. Solvente é só um na mistura, que geralmente é o componente que se encontra em maior quantidade. Agora, soluto pode ter um, dois ou mais, correto? Por exemplo, no soro fisiológico, o solvente ali seria a água, o soluto seria o cloreto de sódio, né? Já no soro caseiro, né? O soro caseiro, o solvente ali seria a água, o soluto seria o sal e o açúcar, né? Já tem mais de um soluto. Então, toda solução ela é composta por solvente, né? Solvente e soluto. Que soluto pode ser mais de um. Agora, qual é o estado físico de uma solução? Qual é o estado físico de uma solução? Aí eu posso ter solução no estado sólido, solução no estado líquido ou solução no estado gasoso. E isso vai depender do estado físico do solvente. Então, o estado físico da solução, né, depende do estado físico do solvente. Então, o estado físico de uma solução depende do estado físico do solvente. Então, eu posso montar uma tabela aqui com as informações dos estados físicos. Então, eu vou colocar aqui solução, solvente, e soluto. Certo? Solução, solvente e soluto. Aí, nós temos o seguinte, solução, ela pode ser líquida, solução, ela pode ser sólida, e a solução, ela pode ser gasosa. Isso vai depender de quê? Do estado físico do solvente. Então, quando a solução é líquida, é porque o solvente é líquido.
Se a solução é sólida, é porque o solvente é sólido. Se a solução é gasosa, é porque o solvente é gasoso. E qual o estado físico do soluto? Numa solução líquida, eu posso ter soluto sólido, eu posso ter soluto líquido e posso ter soluto gasoso. Lembrando que o solvente é a substância que dissolve o soluto. O soluto é a substância que é dissolvido pelo solvente. Para que uma substância dissolva outra, e aí vale a regra, semelhante dissolve semelhante. Ou seja, tem que haver possibilidade de interação química. E essa possibilidade de interação química aí está, de certa forma, ligado à polaridade. Lógico que a polaridade não é o único fator que influencia na solubilidade. Nós temos aí também a temperatura, a estrutura cristalina do soluto, né? Mas a polaridade é o fator mais importante, digamos assim, para o nosso estudo. Então, substância polar dissolve substância polar e substância apolar dissolve substância apolar, devido aí à possibilidade das ligações químicas intermoleculares, ou atração intermoleculares, né? Alguns autores não utilizam essas interações entre moléculas, não utilizam o termo ligação e apenas interação, mas aí é uma coisa, né, à parte. Então, o que acontece? Solvente líquido, o soluto pode ser sólido, pode ser líquido ou pode ser gasoso. Exemplo, sólido dissolvido em um líquido. Água, o sal dissolvido na água, né? Seria um exemplo de uma solução sólido-líquido. Líquido dissolvido em líquido. 10 ml de álcool e 100 ml de água, por exemplo. Ou o álcool hidratado. No álcool hidratado, onde eu tenho aí 96% de álcool e 4% de água, o solvente é o álcool e o soluto é a água. Lembrando aí que o solvente geralmente ele se encontra em maior quantidade e o soluto, que é a substância dissolvida pelo solvente, encontra em menor quantidade. Então, no caso aí do álcool hidratado, o álcool 96 ou o álcool 70 também, o álcool é o solvente, a água é o soluto. E eu posso ter gás dissolvido num líquido. Nós temos aí a própria água potável, né? Ela já possui gás dissolvido no líquido, na água. Tem gás carbônico, tem oxigênio dissolvido lá. Cuidado para não confundir com água com gás, né? Não necessariamente é uma solução com gás dissolvido no líquido, eu a chamo de água com gás, porque se eu pegar água com gás, como a solubilidade de um gás na água recebe uma grande influência aí da temperatura, né? Como a temperatura aí, no caso, quando um gás, todo gás funciona, isso é regra geral, viu? Todo gás, ele dissolve melhor quando a água está numa temperatura mais baixa. Se eu aquecer a água, essa solubilidade aí, ela diminui, né? Essa solubilidade aí diminui. Então, a solubilidade do gás, ela aumenta com temperaturas baixas. Então, a água mineral com gás, por exemplo. A água mineral com gás, eu posso ter mais gases dissolvidos ou menos gases dissolvidos dependendo da temperatura da água. Se eu pegar a água mineral com gás, a temperatura ambiente, ela nem solução é. Ela não é solução porque ela não vai ser homogênea. Então, tem isso. Agora, a água mineral, né, com gás gelada, né, a temperatura lá embaixo, aí já pode ser uma solução, porque a água vai conseguir dissolver todo o gás que ali se encontra. Quando ela está à temperatura ambiente, eu vou ter gases não dissolvidos.
né? Então, não obrigatoriamente uma solução líquido-gás tem que ser eu uso essa expressão água gasosa ou né, água com gás. Não necessariamente, porque a água potável ela já tem gás dissolvido ali, né? Lógico que não tem só gás, tem sais minerais também, mas tem gás. Então aqui eu posso ter gases dissolvidos no líquido, eu posso ter uma solução aí líquido-gás. Ok? Solução sólida. Solução sólida. Numa solução sólida, o soluto pode ser sólido, o soluto pode ser líquido e o soluto pode ser gasoso. Numa solução sólida, o soluto pode ser sólido, líquido ou gasoso. Ou seja, eu posso ter um sólido dissolvendo outro sólido, correto? Por exemplo, as ligas metálicas. Liga metálica, eu posso ter um metal dissolvendo outro metal. Eles vão ter ali as interações metálicas ali de um metal com outro. Então, o latão, por exemplo, né? Bronze, por exemplo. O ouro 18 quilates, onde eu tenho 75% de ouro e 25% ali de prata ou de cobre. Então, é uma solução sólido-sólido, uma solução sólida. Solução sólido-líquido, ou seja, um sólido ele pode dissolver um líquido. Um sólido pode dissolver um líquido. Exemplo, o amálgama, o mercúrio é o único metal líquido. E eu posso misturar aí mercúrio com ouro, por exemplo. Eu posso misturar mercúrio com ouro, posso misturar mercúrio com outros metais. Como o mercúrio é líquido, se o outro metal tiver em maior quantidade e houver a interação metálica ali do mercúrio com o ouro, por exemplo, aí eu vou ter aí, né, o ouro como sendo solvente e o mercúrio por esse ouro. Então, eu posso ter um líquido sendo dissolvido por um sólido. E um sólido pode dissolver um gás? Pode. Lembra que o que predomina a dissolução, uma substância de se dissolver em outra, é a capacidade delas fazerem interações intermoleculares, né? Então, se eu tiver aqui um sólido e um gás preso através... Então, eu posso ter, se o gás estiver interagindo ali com o sólido, então eu posso dizer que o sólido está dissolvendo o gás. Por exemplo, aí eu posso ter nitrogênio dissolvido em platina, hidrogênio dissolvido em platina, ali o hidrogênio ligado aos átomos ali de platina. Então eu posso dizer que o sólido está dissolvendo o gás, né? Não esqueça que a dissolução significa interação entre as moléculas. Uma substância dissolve outra, desde que haja interação entre as moléculas. Agora, solução gasosa. Solução gasosa, o soluto só pode ser gasoso. Solução gasosa, o soluto só pode ser gasoso. Ou seja, qualquer mistura gasosa. Qualquer mistura gasosa eu posso chamar de solução. Beleza? Então nós temos aqui o estado físico das soluções. Né? É um tipo de classificação das soluções, né? Quanto ao estado físico, pode ser líquida, sólida ou gasosa. Eu posso classificar as soluções também quanto à possibilidade de condução de corrente elétrica. Aí eu posso dividir aí em dois tipos de solução. Eu tenho as soluções chamadas de solução eletrolítica, solução eletrolítica. Quando é que eu tenho uma solução eletrolítica? São aquelas soluções que conduzem corrente elétrica. Solução que conduz corrente elétrica. Aí eu pergunto para você, quando é que algum material pode conduzir corrente elétrica? Qualquer material vai conduzir corrente elétrica se obedecer a pelo menos uma entre duas condições. Quais são essas condições? Primeira,
que o material possua íons livres, tem que haver íons livres, ou, segunda condição, tenha elétrons livres. Elétrons livres. Elétrons livres é uma propriedade geralmente associada aos metais. Íons livres são os principais motivos da condução das soluções, principalmente as soluções líquidas. Geralmente, quando a gente vai trabalhar essa propriedade aí da solução eletrolítica, né, da condução elétrica das soluções, geralmente a solução é a solução líquida, onde eu vou ter um líquido ali dissolvendo alguma substância. E aí, para que eu tenha íons livres na solução, isso vai depender de quê? Vai depender do soluto. Quando o soluto entrar em contato com o solvente, esse soluto ele tem que produzir íons. Então, nesse caso aqui, ó, o soluto forma íons. E aí, para um soluto formar íons, ele pode formar íons de duas formas. Ou o soluto forma íons por ionização, ou o soluto forma íons por dissociação. Então, para que eu tenha íons livres, então o soluto, quando em contato, com o solvente, o soluto, quando em contato com o solvente, forma íons. E essa formação de íons pode se dar de duas formas diferentes. Essa formação de íons pode ser por dissociação ou pode ser por ionização. Dissociação ou ionização. A dissociação, quem é que sofre dissociação? Quem sofre dissociação são compostos iônicos, geralmente os sais, as bases, né? Então, quem sofre dissociação são os compostos iônicos. Exemplos: sal ou base, substância que possui ligação iônica. Quem sofre ionização geralmente são substâncias moleculares. O que é uma substância molecular? Substância que tem 100% das ligações covalentes. Todas as ligações entre os átomos são covalentes. Aí a gente chama ela de substância molecular. Se eu colocar essa substância no solvente e ela produzir íons, então ela está sofrendo aí uma ionização. Exemplo disso, ácidos. Os ácidos aí, eles sofrem ionização. Beleza? Então, quando o soluto ele sofre dissociação ou ionização, o soluto passa a ser chamado de eletrólito. Aí, o soluto que sofre ionização ou dissociação, ele é chamado de eletrólito. Ele é chamado de eletrólito, né? Então eu tenho uma solução. O que é uma solução eletrolítica? É uma solução em que o soluto, ou seja, o eletrólito, sofre dissociação ou ionização, produzindo assim íons. Então nós temos aí a solução eletrolítica, né? Exemplo de solução eletrolítica. Exemplo de solução eletrolítica. Cloreto de sódio em água, NaCl, em água. Porque se eu coloco o cloreto de sódio em água, o que vai acontecer? Vai formar os íons Na+, e o íon cloreto, que é o Cl-. Eu posso colocar soda cáustica na água, uma base,
Então, vou representar assim. Então, a soda cáustica vai sofrer dissociação. Vai formar o íon sódio mais o íon hidroxila. Eu posso colocar o ácido clorídrico na água. Aqui todas formam soluções eletrolíticas. O principal tipo de solvente que nós vamos trabalhar durante o curso é com a água. A gente vai perceber que praticamente a água vai estar fazendo parte aí de todas as soluções que a gente vai estar estudando e citando como exemplo. A água, na realidade, aí é considerado um solvente universal, né? Então, o HCl com a água vai formar aqui os íons H+, mais Cl-. Essas duas primeiras aqui é um processo de dissociação. Dissociação, por quê? A ligação entre o sódio e o cloro é ligação iônica. Então, os íons já existem, eles apenas se separam. Então, já existe o Na+, e já existe o Cl-. Então, o cloreto de sódio é um agregado de íons, então eles apenas se separam, formando Na+, e Cl-. Aqui também a ligação do sódio com o oxigênio é uma ligação iônica. Então, o sódio ele já está na forma de íons, né? Então, a água apenas separam. Então, você vai ter aqui o Na+, e o OH- também. Agora, a ligação do hidrogênio com o cloro é uma ligação covalente. É uma ligação covalente. Então, quando formam os íons, esse processo se dá por ionização. Beleza? Aí, nesse caso, as soluções de cloreto de sódio com água, hidróxido de sódio com água e ácido clorídrico com água, a água está funcionando aqui como solvente, a água está funcionando como solvente e o ácido, o hidróxido e o cloreto está funcionando como soluto. Então, eles são aqui, nesse caso, o eletrólito. São os eletrólitos, correto? Aí, nesse caso, ele já vai ser o eletrólito. Aí, dependendo da porcentagem de moléculas que ioniza ou dissocia, eu posso ter eletrólito forte ou eletrólito fraco. Eu posso ter eletrólito forte ou eletrólito fraco. Por exemplo, as bases fortes e ácidos fortes, quando eu tenho uma solução de base forte e ácido forte, eu tenho aqui solução de eletrólito forte. Por quê? Porque eles dissociam e ionizam bem, né? A maior parte das moléculas se ionizam, produzem bastante íons. Então, eles são considerados eletrólitos fortes. Agora, se eu tiver bases fracas e ácidos fracos, base fraca e ácido fraco, aí a gente já tem aqui eletrólitos fracos. Porque a ionização, a dissociação, ela é baixa, beleza? E se eu tiver um soluto em que não sofre ionização e nem dissociação, aí eu já chamo aí de solução não eletrolítica, solução que não conduz corrente elétrica, certo? Aí eu tenho aqui, ó, solução não eletrolítica, solução não eletrolítica. Quando que a solução ela vai ser não eletrolítica? Nesse caso aqui, o soluto não forma íons. O soluto não forma íons. Não forma íons. Exemplo.
Exemplo, uma solução de sacarose ou açúcar, né? Ou glicose, C6H12O6, sólido, glicose. Se eu coloco na água, eu vou ter C6H12O6 dissolvido. Dissolve, mas não forma íons. Então aqui é uma solução não eletrolítica, não conduz corrente elétrica, né? O açúcar também, ó, C12H22O11. Se eu coloco na água, eu vou ter C12H22O11 aquoso. É uma solução não eletrolítica também, porque não formou íons. Beleza? Quando o eletrólito é forte, ele conduz bem eletricidade. A solução conduz bem eletricidade. Quando o eletrólito é fraco, a solução conduz mal eletricidade. Ok? Então a gente fecha esse módulo aqui e a gente continua no próximo módulo.